Hoje nós vamos falar sobre o desejo de Deus para a nossa vida. Você sabe qual é o desejo de Deus para a sua vida? É desse assunto que eu quero conversar com você. Esse assunto, ele é o segredo para a transformação verdadeira na nossa vida em todas as áreas, e difícil de acreditar é que poucas pessoas entendem desse assunto. E para a nossa conversa, eu gostaria de ler com você Deuteronômio capítulo 6, de versículo 1 ao versículo 20. Mas para que o nosso vídeo não fique muito extenso, para o nosso vídeo não ficar longo, eu gostaria de deixar esse compromisso para você. Eu gostaria que você comentasse aqui que você vai ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a versículo 20 em casa. Combinado? Conto com você, e se você fizer a leitura, vai fazer toda a diferença. Eu não sei se você já parou para perceber que mesmo lendo a Bíblia, mesmo tendo igreja, mesmo realmente orando, ainda existem áreas na sua vida que parecem completamente travadas. Coisas que já deveriam mudar, mas que ainda você vê e você observa que está do mesmo jeito. São ciclos que estão se repetindo na sua vida, emoções que ainda te machucam, situações que parecem não ter mudança na sua vida. Você se identifica com isso que eu estou falando? Você olha para a sua casa, você olha para o seu sonho, e quando você olha para a sua caminhada, o seu trajetório de vida com Deus, desde que você aceitou Jesus até hoje, você percebe que, poxa, isso já devia ser diferente. A minha realidade na família, a minha realidade no trabalho, a minha vida já devia ser diferente. Você tem essa sensação? Isso é exatamente porque você ainda não entendeu qual é o desejo de Deus sobre a sua vida. Eu gostaria que você anotasse as coisas que vamos conversar, porque, de verdade, essa conversa, esse vídeo, ele tem um poder de transformar a sua vida. Literalmente, ele tem esse poder de transformar a sua vida. Por isso, grave essa frase. A verdadeira transformação, ela começa quando você decide ver o desejo de Deus para a sua vida como um destino já realizado e não como algo distante ou difícil de acontecer. Nós vivemos e ouvindo essa frase, a vida cristã é muito difícil. Eu sempre gosto de dizer que nós não temos noção do poder da nossa mente. Essa palavra, ele é uma desculpa para você aceitar fraqueza, é uma desculpa para você aceitar até pecado, é uma desculpa para você se conformar com o mal. E hoje eu quero que você comece a entender que o desejo de Deus sobre a sua vida é que você decida desejar, aceitar o que Deus deseja para a sua vida como algo, como um destino já liberado, já realizado. Por isso hoje na nossa conversa eu quero te mostrar o que realmente ativa essa transformação verdadeira na sua vida, como você pode viver aquilo que Deus já preparou para você de uma forma real, de uma forma prática e muito poderosa. Enquanto terapeuta, atendo muitas pessoas, eu observo algo em comum em todas essas pessoas. São pessoas que têm muita fé, são pessoas que buscam a Deus de verdade, que querem ter uma experiência diferente com Deus, mas ao mesmo tempo eu vejo que elas estão à espera que a transformação prometida pela palavra de Deus aconteça na vida delas, mas elas vivem esperando isso e elas veem isso como uma realidade muito distante, como uma coisa assim que, isso não é para mim. É como aquela história da grama do vizinho. Parece que na família do outro a Bíblia se aplica, a oração funciona, mas na minha casa, na minha vida, ela não funciona. Bem, que você entenda uma grande verdade sobre isso aqui. A transformação real, ela começa quando você para de apenas entender com a mente a palavra de Deus, mas você começa a concordar com Deus no seu coração. Então você precisa, a partir de agora, entender que o desejo de Deus é que você só usa a mente para aprender, para entender, mas que você também libera o seu coração para concordar com Deus. Então você precisa concordar com Deus no seu coração. Por quê? Deus quer que você entenda que a transformação na sua vida, ela não acontece só porque você sabe,
sobre o que Ele quer para a sua vida. Mas ela só acontece quando você decide viver alinhando a sua vida com o que Deus já declarou para a sua vida. Presta atenção. Deus quer que você entenda que a vontade dele é que você alinhe a sua vida com o que ele já declarou sobre a sua vida. Então vamos lá. A vontade de Deus é que você alinhe a sua vida com o que ele já declarou sobre a sua vida. Observa, Deus, ele colocou à nossa disposição tudo o que há de maior, de melhor e de mais poderoso dele para nós. Ele deu para nós o seu Espírito e a sua palavra. Presta atenção, o Espírito de Deus, nós estamos falando da essência do próprio Deus. A palavra, até hoje e sempre, será um dos maiores indicadores do caráter humano. Hoje, você sabe, o cara que fala e não cumpre, você já trata ele como cara sem caráter, cara sem palavra, um charlatão, não cumpre o que fala. Por causa de quê? Por causa de palavra. Mas existem pessoas que você sabe que se ela fala, ela cumpre palavra. Deus deu para você a palavra dele sobre a sua vida. Isso é algo mais poderoso que ele tem. A pergunta que fica é, então por que muitos cristãos ainda continuam como se tateando no escuro, sem direção? Isso acontece por quê? Porque ainda eles não acessaram o que foi disponibilizado no céu. Ou isso acontece também porque o que foi liberado no céu, o que Deus já liberou na sua palavra ao seu respeito, ainda não foi aceito como revelação no seu coração. E aqui eu quero trazer uma ilustração, um exemplo. Numa conversa que eu tive com um amigo meu, ele tem uma grande empresa, uma grande indústria. Ele disse que ele chamou um jovem e ele disse para esse jovem que a partir daquele momento ele queria colocar aquela pessoa como diretor comercial, vamos dizer assim, segunda pessoa na posição da empresa, a pessoa que ia ter maior autoridade na empresa. E ele pensava que ao ouvir isso, cara, isso iria, sabe, queimar o coração daquela pessoa, ia ver sangue no olho, aquele desejo, aquela vontade, aceitar aquela palavra. E ele percebeu que aquele jovem, aquele senhor que ele estava propondo essa promessa, essa proposta, ele não teve sangue no olho, essa palavra não caiu dentro do coração dele assim como aquela coisa, nossa, aí sabe, ele não tinha essa vontade, ele não tinha esse desejo. E sabe o que aconteceu? Ele disse para aquele homem, olha, esquece do que eu falei, não é para você isso. A homem perguntou por quê? Porque eu não vi sangue no seu olho, porque eu não vi, sabe, aquele desejo de querer isso, pelo contrário, eu vi que não é o que você deseja. É que eu quero que você entenda. Deus deseja muito sobre a sua vida. Só que se você não desejar, não vai acontecer na sua vida. Deus deseja muito para a sua vida. Se você não desejar o que Deus deseja sobre a sua vida, não vai acontecer na sua vida. Se um homem não desperdiça o seu bem para um funcionário por causa daquela situação que eu falei para você, imagine Deus, certo? Então tá, olha o que a Bíblia fala em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele fala, visto que com seu divino poder Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chama para a sua glória e virtude. O que esse versículo está dizendo? Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para viver de forma plena e com propósito. Através de quê? Através da comunhão com Ele pelo seu Espírito e através da palavra dele, do conhecimento da sua palavra. Então Deus deu duas ferramentas, nunca esqueça disso. O que há de mais precioso Deus deu para você. O seu Espírito, para que Deus viva em você e tenha comunhão com você, tenha relacionamento com você, e a palavra dele, meio que Deus usa para comunicar, para falar, para revelar a você. Eu quero que você pense de seguinte forma. Quero levar a sua mente agora para pensar naquelas máquinas de fotografia de antigamente. Sabe aquelas máquinas que você tirava foto e depois a imagem estava ali dentro, mas essa imagem, para ser revelada, ela precisava de ambiente, de processo certo. O que eu quero que você entenda é o seguinte: Deus, através da sua palavra, Ele já tem para você a cura que você precisa,
a paz que você precisa, o propósito, a direção, a vida abundante. O que você precisa, Deus já tem revelado por nós na sua palavra. Mas o que precisa? Essa verdade precisa ser revelada em nós. Com o quê? Através de meditação, com fé e com um acordo interno. Esse acordo interno é que nós alinhemos com Deus, concordando com o que Deus declara sobre a nossa vida, aceitando o que Deus declara sobre a nossa vida. Preste bastante atenção nisso. A sua mente, ela não para, ela se movimenta em que de pensamento para ação. Pensamento para ação. Pensamento para ação. A Bíblia diz em Provérbios 23, 7, como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Então, o que eu quero com tudo isso te dizer? Quando eu te digo que a sua mente não para e ele se move de pensamento para ação, eu quero que você entenda algo muito interessante. Você precisa começar a partir de hoje a meditar na palavra de Deus como uma verdade pessoal e viva de Deus sobre você, certo? E quando você começa a meditar nessa palavra de Deus como pessoal e como uma verdade de Deus viva sobre você, vai acontecer na sua vida aquilo que Deus diz sobre você. Bem, para terminar o nosso papo, para terminar esse vídeo, eu quero deixar para você 4 passos práticos para te ajudar a obter a transformação, a apropriar da Bíblia e das promessas de Deus sobre a sua vida. Primeiro passo, pense em você como Deus pensa sobre você. Então, o que você precisa de fazer agora? A partir de hoje, você precisa acreditar, você precisa pensar, você precisa imaginar na verdade de Deus como algo real sobre você e sobre a sua vida, e isso vai te fazer superar qualquer problema. Então, quando você lê a Bíblia, uma promessa, pense nisso como uma verdade de Deus para você. Imagine isso cumprindo na sua vida, medite nisso, porque isso vai te ajudar a superar qualquer circunstância. Então, o primeiro ponto é: pense sobre você como Deus pensa em você. Segundo ponto que eu quero trazer para você é aquilo que nós chamamos de atitude de alta performance espiritual. Veja a sua vida com os olhos da fé. Alinhe a sua visão com a visão de Deus. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Preste atenção. Nesse segundo ponto, eu quero que você entenda, a partir de hoje, você precisa parar de reagir sobre o que você está vendo e você precisa começar a responder ao que você crê. Então, pare de reagir ao que você está vendo, as circunstâncias, não se defina por causa disso. Responda às circunstâncias na sua vida ao que você crê, certo? Você crê com o que você crê que Deus diz sobre você. Você precisa responder às circunstâncias da sua vida com o que você crê, certo? Não sei se fiquei claro, se não ficou, comente aqui também. Porque enquanto você perde tempo com o passado, com as coisas da sua vida, Deus está focado naquilo que Ele já imprimiu e tem lá no céu sobre você. Deus não vê o seu problema, Deus vê você transformado, vencendo, glorificado. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 37, eu creio que é isso, ele diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós somos mais do que vencedores. Deus te vê dessa forma, Deus não te vê como um fracassado, Deus não te vê preso na dor, Deus te vê totalmente livre. Agora você precisa então assumir essa postura de alta performance espiritual. Ou seja, a alta performance espiritual, ele começa a acontecer na sua vida quando você treina a sua mente para se enxergar como Deus te enxerga. Isso é muito importante. Isso significa que a partir de hoje, você precisa ver possibilidades onde existe problema, você precisa ver promessas onde existem pressão. Então preste bastante atenção.
Quando você começa a se conectar a sua visão com a visão de Deus, você começa a caminhar não pela limitação do presente, mas pela visão do futuro, tendo uma visão clara de quem você é. Terceira coisa, deseja essa transformação. Deseja ser quem Deus diz que você é. Se Deus diz que você é filho dele, olhe em Jesus, espelhe nele, copie Jesus, modele Jesus, que é o que eu faço todos os dias. É o que eu faço todos os dias. Copie Jesus, modele Jesus, copie Jesus, modele Jesus, imite Jesus. Uma das regras que eu deixo para todos os meus alunos de formação de terapia cristã, cura e transformação é ler os 4 evangelhos e ler a carta ou livro aos Hebreus, porque ali você tem uma visão clara de quem é Jesus. Então, desejo genuíno, ele ativa a fé, e a fé alinha a nossa alma com o plano divino. Quarta coisa, para terminar nossa conversa, persista mesmo sem ver resultado. Persista mesmo sem ver o resultado. Agora, não limite a sua vida pelo seu pecado, pelas suas falhas, pelos seus defeitos. Não, não é isso. Lembra que a foto já foi tirada, precisa o ambiente certo e o processo certo para revelar. Deus vai usar o ambiente, Deus vai usar o processo. As suas falhas, os seus defeitos, está cooperando para esse processo. A Bíblia diz tudo coopera. Seu pecado coopera, sua fraqueza coopera. Seu pecado vai te mostrar que você não pode mais aceitar aquilo que você aceitou, você não pode conviver mais naquele ambiente, você precisa mudar esse comportamento. Se não fosse esse pecado, você não teria essa visão. Então, seu pecado coopera para o bem. Então, lembra, Deus não deixa nada perder. Deus te ama, Ele já tem uma visão sobre a sua vida. Então, persista mesmo sem ter resultado. Persista. A verdade, uma definição de fé que nós temos em Hebreus 11 é que a fé é prova das coisas que nós não vemos, mas certeza daquilo que esperamos. Mesmo que você não está vendo hoje, mesmo que as pessoas não estão vendo hoje, lembre disso. Fé, ele não precisa ver. Fé não é sobre o que você vê, fé é sobre o que você acredite. Então a transformação, ela começa no seu coração, certo? Que Deus abençoe a sua vida. Comente para mim como foi essa conversa, como foi esse vídeo, e se fez tanta diferença assim na sua vida, compartilhe esse vídeo. E se você deseja algum esclarecimento, deixa nos comentários.